Olá, amigos e amigas, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao ambiente virtual da Casa de Francisco. Hoje nós teremos com a gente a Paula Reis, do Centro Espírita Irmã Rosa, com o tema A Glória do Esforço. Para começar a nos ambientar, vamos fechar os nossos olhos e elevar os nossos pensamentos em gratidão ao Pai e ao nosso querido irmão Jesus. Agradecemos por esse momento de reflexão e que possamos sair daqui mais fortes e corajosos para todos os desafios da nossa vida. Que assim possa ser e graças a Deus. Olá, amigos queridos do Jefa, essa casa tão especial ao nosso coração. Eu gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui para juntos estudarmos um pouquinho mais sobre os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. Hoje nós vamos conversar sobre o capítulo 43 do livro Jesus no Lar, que tem o título A Glória do Esforço. Esse livro é bastante conhecido, bastante estudado, mas são lições, assim, inesgotáveis. E para aqueles que não conhecem, trata-se de uma obra que foi ditada pelo espírito Néio Lúcio, na psicografia de Chico Xavier. E o autor espiritual narra situações cotidianas, o dia a dia de Jesus junto aos seus apóstolos, mais especificamente na casa de Pedro. Então surgem conversas, questões da vida que intrigavam aquelas pessoas, e Jesus, sempre como aquele bom amigo, aquele irmão mais velho, sempre prestava os seus esclarecimentos, as suas orientações, com uma linguagem que fosse acessível àquelas pessoas. Jesus contava histórias e utilizava elementos do dia a dia para facilitar a compreensão de todos. Então, neste capítulo, Néio Lúcio narra o momento em que Tiago, filho de Alfeu, comenta sobre a dificuldade em se preparar um discípulo. E os presentes concordam que é quase impossível praticar as lições da Boa Nova em um mundo avesso às lições do Cristo. A bondade, a renúncia ao perdão. E então, Jesus, percebendo aquela conversa, comenta: entre ensino e aproveitamento, tudo depende do aprendiz. E com toda a sua brandura, passa a contar uma história de um grande artista que tocava a harpa divinamente. Esse homem, esse artista, atraía pessoas de toda parte que admiravam a sua música. Grandes senhores em suas comitivas compareciam a saraus, exibições, e assim aquele músico admirável fez fama e fortuna. E era realmente difícil imaginar que alguém pudesse superá-lo em sua expressão artística. Mas ele tinha um servo, um homem que ninguém dava muita importância para ele, um homem muito observador. Ficava ali oferecendo água, fruta aos convidados, mas ele observava atentamente aquele instrumento, como se ele tivesse, nas palavras de Néio Lúcio, hipnotizado, fascinado pelas mãos do artista. Muitos anos se passaram e uma noite, quando o artista retornava de um banquete na casa de um amigo, ele é surpreendido ao perceber que alguém tocava harpa na sua casa. E era algo tão sublime, tão magistral, como se fosse um anjo exilado no mundo. Quem estaria, afinal, tocando em seu lugar? E ele não resiste à emoção e é levado às lágrimas por perceber que tratava-se de alguém com um ideal artístico ainda superior ao dele. E ele, então, vai se aproximando, tentando não ser percebido, e para seu assombro, ele identifica que aquele artista divino, aquele harpista magistral, era o seu servo. Aquele homem que ninguém prestava muita atenção nele
e que aproveitava todas as oportunidades do seu tempo de descanso para praticar, para colocar em prática tudo aquilo que ele observava de forma assim muito atenta na expressão artística, né, na performance do seu Senhor. Muito tocado e reconhecendo a superioridade do seu servo, o músico então o liberta. E Jesus, ao final, né, depois dele narrar essa história aos seus apóstolos, ele finaliza dizendo: a aquisição de qualidades nobres é a glória infalível do esforço. Todo homem e toda mulher que usarem as horas de que dispõem na harpa da vida, correspondendo à sabedoria e à beleza com que nosso Pai se manifesta em todos os quadros do mundo, depressa lhe absorverão a grandeza e as sublimidades, convertendo-se em representantes do céu para seus irmãos em humanidade. Então, meus amigos, trata-se de um momento em que os apóstolos vivem alguns de seus conflitos internos, diante do desafio que era levar a mensagem do Cristo ao mundo. Como tocar, afinal, o coração das pessoas em um mundo que valoriza tanto as posses, o ter, onde ainda predomina o egoísmo, a vaidade, o orgulho? Quando a proposta do Cristo vai na contramão de tudo isso. E muitas vezes, não só naquela época, mas certamente até os dias atuais, muitas vezes essa mensagem é interpretada como fraqueza. Porque a mensagem da humildade, da bondade, de fazer o bem, de retribuir o mal com o bem. Então Jesus leva seus apóstolos, né, aquelas pessoas ali presentes, a refletir que, dando uma lição para demonstrar que mesmo diante dos desafios da terra, é possível sim superá-los, é possível ao menos darmos um passo à frente. Temos todo o potencial para isso, para assimilar, compreender e praticar as lições do Cristo. Sabemos, os Espíritos já nos ensinaram, que temos as leis de Deus escritas na nossa consciência. O nosso trabalho aqui é fazer esse movimento para extrapolar, né, para puxar isso de dentro de nós. Mas isso requer esforço, requer disciplina, para o melhor aproveitamento do tempo que dispomos nessa oportunidade reencarnatória. Cada oportunidade é uma chance que temos, mas é preciso dedicação, é preciso esforço. E esse é um processo que é muito mais sobre a pessoa que eu quero me tornar, que eu quero ser, e estou disposta a me esforçar para isso, do que sobre ter as melhores condições de vivenciar e aprendizar os ensinamentos de Jesus, como na história narrada do músico. Mesmo num cenário bastante desconfortável, ele, com sua disciplina, com a sua vontade, consegue superar os desafios. Isso, meus amigos, para isso é preciso tomarmos uma decisão diariamente. Qual pessoa eu quero ser a partir dos ensinamentos de Jesus? A partir dos esclarecimentos que obtenho pela doutrina espírita. É uma decisão íntima e diária, necessária de cada um de nós. O capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata das diferentes categorias dos mundos habitados, nos diz que a Terra é um planeta de provas e expiações, como nós sabemos, de acordo com o estágio evolutivo dos seus habitantes. Portanto, os espíritos que são vinculados à Terra, estejam eles encarnados ou não, são espíritos ainda comprometidos com essas questões do nosso planeta, onde ainda predomina o mal. E no comentário da questão 941 do Livro dos Espíritos, Kardec estabelece uma comparação entre o homem carnal e o homem moral. Nos diz o codificador: o homem carnal, mais preso à vida corpórea do que à vida espiritual, tem na Terra penas e gozos materiais. Sua felicidade consiste na satisfação fugaz de todos os seus desejos.
Já o homem moral, que se colocou acima das necessidades factícias criadas pelas paixões, já neste mundo experimenta gozos de que o homem carnal não faz ideia. A moderação dos seus desejos lhe dá ao espírito calma e serenidade. Então, nós precisamos nos avaliar, olhar para dentro de nós e tentar identificar: estou mais próximo do homem carnal ou do homem moral? Eu acho que essa resposta todos nós temos, né? Precisamos trabalhar muito, decidir muitas vezes, caminhar na direção do homem moral. E a partir do momento em que esse homem moral começa a predominar no nosso planeta, aí sim a vida na Terra terá alcançado um novo patamar, um novo padrão moral, com uma melhor compreensão dos ensinamentos de Jesus. Então o mal não irá mais predominar. Seremos mais receptivos à moral do Cristo, que é profundamente amorosa e tem sido, como sabemos, tão equivocadamente interpretada ao longo da história e até os dias atuais. Quantas guerras foram feitas em nome do Cristo? Quantas atitudes completamente desconectas da proposta do Cristo até hoje temos visto? É preciso pensar sobre isso. E assim, ao abandonar os padrões grosseiros da matéria, o homem poderá experimentar a felicidade reservada aos bons espíritos, como consta na questão 967 do Livro dos Espíritos, que é: não sentir ódio nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que ocasionam a desgraça dos homens. O amor que os une lhes é fonte suprema de felicidade. São felizes pelo bem que fazem. Os bons espíritos, eles vivem em estado de caridade. Nós que temos essa máxima, né, na doutrina espírita: fora da caridade não há salvação. Os bons espíritos, aqueles que já se elevaram, eles sentem prazer, sentem felicidade em ver a felicidade do outro. E mais à frente, os espíritos esclarecem que a felicidade dos espíritos é proporcional à elevação moral de cada um. E aí onde eu queria chegar aqui no finalzinho, ele vai dizer: os que já são bastante adiantados sabem que deles depende consegui-la. E para conseguirem, trabalham. Então é preciso trabalho, é preciso empenho, é preciso esforço. E nós, amigos, que na verdade sabemos que nos assemelhamos muito mais, na maior parte do tempo, com esse homem carnal descrito, do que com o homem, né, moral. De que maneira que nós, ainda nessa condição, podemos converter a mensagem do Cristo, a mensagem da Boa Nova, em um instrumento para a nossa melhoria, para o nosso aprimoramento moral. A preocupação do apóstolo era como que ele iria formar um novo discípulo. E aí, olhando do outro lado, como eu posso me tornar um seguidor do Cristo? Transformando, aproveitando essa mensagem para o meu aprimoramento e, a partir daí, tendo atitudes que sejam melhores para todos ao meu redor, para a sociedade, contribuindo para uma vida melhor. Em um mundo em que ainda predominam, né, todas essas mazelas que já dissemos: o orgulho, a vaidade, o excesso do ter, da posse. É preciso pensar sobre isso. Como que a gente pode entrar nessa busca? É natural que, diante desse padrão que seguimos há tanto tempo, provavelmente muitos séculos, é natural que nós tenhamos dificuldade, porque nós não estamos nessa sintonia ainda. Temos momentos de sintonia, mas isso ainda não predomina na nossa existência. E quando nos deparamos com os valores do Cristo, ou seja, com a humildade, com a brandura, com o perdão, é natural, sim, que tenhamos esses conflitos internos semelhantes àquele narrado por Neio Lúcio. Mas precisamos ter em mente que grandes conquistas requerem também grandes esforços. E mudar um padrão de comportamento, né, como eu disse, provavelmente de séculos, requer sim um grande esforço. Como na história que foi narrada. Foram anos de observação
do artista, né, tocando a harpa, anos de dedicação, aproveitando as oportunidades de descanso para se dedicar à prática da harpa, às custas do seu próprio descanso. A proposta é essa, nos inspirarmos para podermos fazer também, adaptarmos essa situação para o nosso dia a dia. Da mesma forma que nós não vamos conseguir, por exemplo, fortalecer uma musculatura sem fazer os exercícios adequados, não vamos adquirir conhecimento sem procurarmos uma leitura, sem estudarmos. Não é possível isso. Precisamos enfrentar as nossas próprias limitações internas para que possamos, assim, diante disso, promover a mudança em nós. Buscar exercitar a caridade, exercitar o bem. E aí vamos conseguindo caminhar um pouco mais. Em tempos de supervalorização do ter, o egoísmo nos leva ao apego excessivo aos bens materiais, nos leva muitas vezes a pensar no nosso próprio bem-estar sem nos importarmos muito com a falta do outro. A minha fartura em detrimento, ainda que falte no prato do meu amigo, do meu irmão. É preciso, na verdade, ousadia e coragem para mudar esse padrão de comportamento. E nesse sentido, a busca pelo autoconhecimento é muito importante para que nós possamos identificar as nossas fraquezas, as nossas vulnerabilidades e assim dedicarmos a elas a nossa maior atenção, os nossos maiores esforços para que possamos mudar esse padrão. E assim, diante dos desafios da vida, seja por privações de diversas ordens, seja por relacionamentos difíceis, por uma situação de doença própria ou da família, diante desses desafios que se apresentam na vida de todos nós, estaremos mais fortalecidos e podemos, na verdade, não identificar como um problema, mas como uma oportunidade de crescimento, de desenvolvimento das nossas virtudes. Devemos dedicar os nossos esforços, focar principalmente naquilo que nos eleva, naquilo que nos permite contribuir na construção de um mundo melhor, na construção do bem-estar coletivo e não apenas no bem-estar meu, da minha família, das pessoas mais próximas. É preciso termos isso em mente. E como que nós podemos fazer isso? Como que na prática, já que a doutrina espírita é uma filosofia prática, como que nós podemos buscar isso? Certa vez uma amiga me disse que reconhecer-se pequeno é algo libertador. E de fato é, porque a partir do momento que nos reconhecemos pequenos, podemos dar valor aos nossos pequenos passos. Não vamos, de fato, dar um grande salto em uma única reencarnação, mas podemos valorizar e buscar as pequenas atitudes do dia a dia. Isso já é um bom começo. Somos pequenos, mas conscientes de que estamos em busca de algo maior. Então, não devemos tentar dar um passo acima das nossas possibilidades. E sim, como disse, valorizar os pequenos esforços. Porque é o somatório desses pequenos esforços, dessas pequenas atitudes no dia a dia, que vão gerar mudanças na forma como nós nos relacionamos com as outras pessoas, com a natureza, como nos alimentamos, como consumimos. E assim vamos nos portando de uma forma diferente diante da vida. Esse é o padrão de comportamento que devemos buscar. E o que pode nos ajudar nesse processo? Uma boa leitura, conteúdos edificantes, observarmos a dor do outro, isso é muito importante, sairmos da nossa bolha, tentar entender um pouquinho como o outro pensa, na medida das nossas possibilidades, oferecendo o nosso tempo, a nossa escuta amigável, fraterna, sem julgamentos. Diante de tantas coisas que estamos vivendo nos últimos tempos, como é importante termos alguém para nos ouvir. Porque a internet, ao mesmo tempo que ela pode aproximar pessoas, ela também pode afastar.
ela também pode tornar a pessoa presa àquele momento que ela não consegue mais se relacionar. Então, precisamos buscar o uso dessa ferramenta maravilhosa para o nosso bem, para o bem do outro, para divulgar coisas importantes, corretas, verdadeiras, que sejam úteis e assim contribuir com a vivência de todos. Então, não podemos esquecer também, nesse processo, a importância da oração. A importância também de praticar o evangelho no lar. Porque são esses momentos de busca com a conexão, com a espiritualidade maior, que vamos podendo buscar uma nova sintonia, vamos reforçando a nossa fé, vamos buscando trazer para dentro do nosso lar a mensagem do Cristo, que nessa pandemia ficou mais clara do que nunca, que transcende os muros de qualquer templo. Então a mensagem do Cristo dentro do nosso lar, estamos trazendo, na verdade, para dentro dos nossos corações. Ainda que tenhamos dificuldade de compreender, é uma prática muito importante buscar essa conexão com Jesus. A experiência na matéria, na verdade, nos convida a esse esforço diário. E aceitar esse convite é assumir um compromisso íntimo de fazermos boas escolhas. E a partir desse nosso esforço, vamos então a esse somatório, né, como já disse, para irmos aos poucos desenvolvendo as nossas potencialidades. É nesse esforço do dia a dia que vamos adquirir essas qualidades nobres. E para isso, precisamos nos questionar. Estou empregando o esforço necessário para assimilar os ensinamentos do Cristo? Eu estou me empenhando o suficiente? Eu estou dedicando as minhas melhores energias para aprender a tocar a harpa da vida? As experiências que a vida está me oferecendo, a partir delas, eu estou conseguindo transformá-las em mudanças de atitude? Eu estou conseguindo reavaliar a forma como eu penso, a forma como eu ajo? Então, essa decisão de mudança passa por esses questionamentos que precisamos fazer sempre. E a partir desse aprendizado, de tudo que estamos experimentando, eu estou efetivamente me transformando? Se empregarmos, meus amigos, a ética, a moral, o respeito, a brandura, como um norte nas nossas vidas, para todas as questões que nos envolvem, teremos assim mais recursos, mais força para vencer as nossas más inclinações. Observemos sempre, claro, Jesus, que é o nosso modelo e guia. Precisamos nos empenhar em compreender Jesus na profundidade e não na superficialidade de alguns textos. Precisamos nos aprofundar para compreender que a moral do Cristo é profundamente amorosa. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, Sede Perfeitos, fala sobre os bons espíritas. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas inclinações más. Acredito que todos nós conheçamos essa frase. Ela está presente em muitas palestras, em muitas casas espíritas, em muitos textos. Nós já falamos isso meio que até que automaticamente. Mas em que medida isso faz sentido nas nossas condutas? Lembrando que para que nós possamos efetivamente progredir, não basta fazer o mal. É preciso fazer o bem na medida, né, no limite das nossas possibilidades. Está lá na questão 642 do Livro dos Espíritos. Dediquemos, então, os nossos esforços para fazermos o bem. E assim estaremos no caminho certo. Estaremos empenhados nessa transformação moral para sermos os bons espíritas. Refletindo sobre a frase de Paulo de Tarso, em sua epístola aos Romanos, quando ele diz: o bem que eu quero não faço, mas o mal que não quero, esse eu faço. Essa aflição, vamos dizer assim, é também a aflição de todos nós,
que desejamos seguir o Cristo, fazer o bem, mas ainda temos tantas dificuldades. Decidimos, mas recuamos. Mas vejam, estarmos aflitos nesse sentido já não é um passo adiante? Nós que ainda não conseguimos fazer o bem que gostaríamos, ao menos nós já desejamos, não é verdade? Então, isso já é o início de um despertar. E vamos, então, vivendo os nossos dilemas diários. Se por um lado eu quero progredir para sermos como bons espíritas, por outro, nós ainda vacilamos. Nós ainda nos deixamos seduzir pelos gozos terrenos. E eu, já caminhando para o encerramento da nossa participação, eu gostaria de trazer um texto que está no livro, no capítulo 36 do livro Pão Nosso, que tem o título Até o Fim. Esse livro, né, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Diz assim: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Isso foi dito por Jesus, conforme está registrado por Mateus, no capítulo 24, versículo 13. Diz Emmanuel: aqui não vemos Jesus referir-se a um fim que simbolize término, e sim a finalidade, ao alvo, ao objetivo. O Evangelho será pregado aos povos para que as criaturas compreendam e alcancem os fins, né, os objetivos superiores da vida. Eis porque apenas conseguem quebrar o casulo da condição de animalidade aqueles espíritos encarnados que sabem perseverar. Olha que Emmanuel está trazendo para a nossa reflexão. É preciso perseverar. Quando o mestre louvou a persistência, evidenciava a tarefa árdua dos que procuram as excelências do caminho espiritual. Não é um caminho de flores somente, é um caminho de superação, de empenho. É a porta estreita pela qual nós queremos passar. Segue Emmanuel. É necessário apagar as falsas noções de favores gratuitos da divindade. Nada cai no nosso colo, meus amigos. As oportunidades são dadas para todos. Como já comentamos aqui, as leis de Deus estão escritas na nossa consciência. E a forma como nós vamos conduzindo nossas vidas, as decisões que nós vamos tomando, isso vai trilhando o nosso caminho. E aí esse despertar é de cada um. E vai pelo esforço próprio de cada um também. Continua Emmanuel. Ninguém se furtará impune a percentagem de esforço que lhe cabe na obra de aperfeiçoamento próprio. As portas do céu permanecem abertas, nunca foram cerradas. Todavia, para que o homem se eleve até lá, precisa asas de amor e sabedoria. Para isto, continua Emmanuel, concede o Supremo Senhor extensa cópia do material de misericórdia a todas as criaturas, conferindo, entretanto, a cada um o dever de talhá-las. Nós somos os escultores da nossa própria história. Essa é a verdade. Semelhante tarefa, porém, demanda enorme esforço. A fim de concluí-la, recruta-se a contribuição dos dias e das existências. Ou seja, ele está falando aqui de todas as etapas, de todas as oportunidades reencarnatórias que temos. Então, a cada dia, de cada oportunidade reencarnatória, recruta-se a nossa contribuição, o nosso empenho, a nossa decisão de fazer melhor. Muita gente se desanima e prefere estacionar séculos a fio nos labirintos da inferioridade. Todavia, os bons trabalhadores sabem perseverar até atingirem as finalidades divinas do caminho terrestre, continuando em trajetória sublime para a perfeição. Então, amigos, a aquisição de qualidades nobres se dá pelo esforço, como vimos aqui. Da mesma forma que pela prática se adquire, se alcança a maestria em uma arte. Façamos a nossa parte,
façamos o bem, dediquemos os nossos maiores esforços a fazer o bem. E se em alguns momentos isso não for possível, não vamos desanimar, vamos nos reconhecer pequenos e assim poderemos caminhar um pouquinho mais. Então, eu gostaria de encerrar com uma poesia, a poesia do poeta cearense Braulio Bessa, que eu acredito que resume bem, fala bem sobre isso que nós conversamos hoje aqui. O título dessa poesia é Superação e diz assim: sendo eu um aprendiz, a vida já me ensinou que besta é quem vive triste, lembrando o que faltou, magoando a cicatriz e esquece de ser feliz por tudo que conquistou. Afinal, nem toda lágrima é dor, nem toda graça é sorriso, nem toda curva da vida tem uma placa de aviso. E nem sempre o que você perde é de fato um prejuízo. O meu ou o seu caminho não são muito diferentes. Tem espinho, pedra, buraco, para modo de atrasar a gente. Mas não desanime por nada, pois até uma topada empurra você para frente. Tantas vezes parece que é o fim, mas no fundo é só um recomeço. Afinal, para poder se levantar, é preciso sofrer algum tropeço. É a vida insistindo em nos cobrar, uma conta difícil de pagar, quase sempre por ter um preço alto. Acredite no poder da palavra desistir. Tire o D, coloque o R, que você tem resistir. Uma pequena mudança, às vezes traz esperança e faz a gente seguir. Continue sendo forte, tenha fé no Criador. Fé também em você mesmo, não tenha medo da dor. Siga em frente a caminhada e saiba que a cruz mais pesada o Filho de Deus carregou. Amigos, muito obrigada mais uma vez por essa oportunidade e muita paz a todos. Graças a Deus.